Boa noite, amigos do Semeador. São 8 horas, vamos começar mais um bate-papo espírita, nossa segunda temporada, né? E o tema de hoje vai ser o luxo do ser e não do ter, ou seja, a valorização das conquistas para a alma. E eu queria começar, então, chamando nossos convidados de hoje, dando as boas-vindas, Alderano e Márcio. Olá, Márcio, olá, Alderano. Tudo bem, Hélio? Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Meus amigos. É muito grande estar aqui, pessoal, com vocês, né, conversando aqui à luz do Evangelho de Jesus. Obrigado pela oportunidade. Que legal. Muito bom ter vocês aqui, né? Nós estamos, como eu falei, na segunda temporada e o tema de hoje é o tema muito atual, né? Porque ele fala muito da valorização das conquistas da alma, né? Na verdade, nós entramos já há algum tempo numa era onde o luxo, que antes era do ter, agora passou para o ser, né? A condição de isolamento social que nós estamos vivendo ainda nos despertou que o verdadeiro luxo é poder passear na praia, passear no campo, reunir com a família, com os amigos, né? Poder dar um abraço, dar um beijo. Que saudade de tudo isso, né? Que às vezes a gente nem valorizava tanto e nós passamos a valorizar bastante. Por outro lado, como a doutrina espírita é evolucionista, ela nos mostra que a verdadeira conquista que nos interessa, de verdade, são as virtudes para a alma, né? São aquelas que nós vamos levar para sempre quando voltarmos para o mundo espiritual. As conquistas materiais, né, que são apenas transitórias, são efêmeras e vão ficar por aqui mesmo. Então, é esse o tema que nós trouxemos para esse bate-papo de hoje, né? Um tema muito atual, como eu disse, muito importante. E aí nós vamos começar o nosso bate-papo aí, Márcio e Alderano, preparados? Que eu vou fazer umas perguntas e tem umas provocações também aí, hein? Que é para a gente só, né, tá preparado aí para tudo que a gente vai conversar. E a primeira coisa, a primeira pergunta, o primeiro ponto que eu queria trazer é o seguinte: na atual conjuntura do nosso planeta, nós convivemos com inúmeras contradições no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, como o poder e o luxo, por um lado, que convive, por outro lado, com a pobreza, com a miséria e com a degradação. Apesar de tantas tecnologias modernas, máquinas e equipamentos, nós nos deparamos com uma parcela considerável da população vivendo ainda na indignidade. A que nós atribuímos isso? Seria, e aí vem a provocação, seria um descontrole do grande arquiteto desse planeta? Quem vai começar se arriscando aí? Quer tirar para o ímpar, Márcio? Eu começo aqui. Vai lá, Alderano. Pode começar, vai lá, Alderano. Pessoal, boa noite. É uma alegria podermos estar aqui reunidos mais uma vez em torno do Evangelho do Cristo para esse bate-papo gostoso aqui com dois grandes amigos. É um prazer poder estar, né, aí ao vivo aí com os nossos amigos do Semeador, a qual temos tanta saudade de estarmos próximos, né? Mas o Hélio já começou quente, né, Hélio? Pergunta do milhão essa, né? O que será que está acontecendo, né, com o nosso planeta? De fato, né, quando a gente olha pela perspectiva material, né, a gente olha, parece um caos, né? De um lado, né, tanta riqueza, tanta inteligência, tanta tecnologia, como você formulou bem, e de outro lado a gente vê tantas mazelas, né, da humanidade, tanta pobreza, tanta dificuldade, tanta discórdia, né? E a primeira preocupação que se tem, ou a primeira indagação que se tem, poxa, será que está errado? Será que não está certo? O que está acontecendo? Afinal de contas, quem está no manche, né, desse nosso orbe terrestre de evolução, né? Então, quem é que está comandando? E é comum a gente ver, às vezes, né, Hélio, pessoas, né, questionarem até o propósito de Deus, a existência de Deus, né? Será que realmente isso tem fundamento? Não parece fazer sentido? Afinal de contas, ninguém escolhe nascer na pobreza ou ninguém nascer na riqueza, né? Será que isso Deus não joga dardos, né?
já dizia. Então, o que será que acontece, né? É interessante essa pergunta, e essa pergunta, só ela por si só, dá para a gente ficar a noite toda falando aqui. Mas Kardec, né, olha só, no Livro dos Espíritos, há 160 anos atrás, ele já fez essa pergunta. E olha que 160 anos atrás, o mundo era muito diferente, né? E você vê que o Kardec já preocupava-se, né, em entender essas divergências, essas diferenças que a gente percebe muito bem. E o Kardec formula lá na pergunta 784 do Livro dos Espíritos, ele formula o seguinte: poxa, observando aqui, não parece que, pelo menos no aspecto moral, né, a humanidade não está piorando? E essa pergunta é muito atual, né, gente? Você vê que a pergunta é de 160 anos atrás, mas ela é muito atual. Será que, pelo menos no aspecto moral, as coisas não estão, né, degradando, não estão ficando piores? E é um pouco, vai aí ao encontro dessa pergunta do Hélio. E os espíritos nos respondem, né? Os espíritos de luz que compuseram nessa pleiade de espíritos que auxiliaram o codificador, eles nos respondem de maneira muito categórica, né? Olha, observa bem que você vai ver que não, que há melhora e muito, né? Se a gente parar para observar, né, gente? Olha que coisa fantástica, né? Há 100 anos atrás, a expectativa de vida, né, da humanidade era de 40 e poucos anos, né? Hoje nós estamos falando dos próximos aos 80. E há quem diga, a ciência já diz que a geração de hoje vai viver facilmente acima dos 100. Então, assim, do ponto de vista, nós estamos vendo aí, intelectual, a humanidade avançou e muito, né? Há 100 anos atrás, nós tínhamos um pouco mais de 1 bilhão de habitantes, hoje nós estamos quase 8, né? Então, para a gente ver o quanto que a gente evoluiu, sim. Mas a pergunta do Kardec fica, assim, né, batendo, martelando, e os espíritos ainda complementam, dizendo, não, observa que melhora sim, observa o contexto. E a gente tem dificuldade de observar o contexto. E você vai ver que, na verdade, faz-se necessário, e é isso que eu acho muito fundamental, faz-se necessário o mal chegar ao extremo para que a coletividade, né, tenha a sensibilidade, ou seja, caia a ficha, tenha a noção da necessidade do bem. Então, faz-se necessário chegar ao mal extremo para que todos se sensibilizem nas necessidades das reformas e do bem. Eu acho que é bem isso, né? Então, não tem nada fora do controle, né? O Pai justo e bom, todo amor e perfeito, né? Tem um plano e um propósito para nós, certamente, e está tudo no seu devido lugar. Legal. Márcio, quer completar? Pegando o gancho aí no que o Alderano falou, né? O pior que a gente às vezes escolhe, né? Muitas vezes no plano reencarnatório, que queremos ser ricos ou pobres, né? E os espíritos, né, também respondem, né, quando Kardec pergunta, né, por que os homens não são igualmente ricos, né? E a resposta vem para a gente muito de encontro ao que você está falando, Alderano, que é porque nós não somos igualmente inteligentes, né, e não somos igualmente preparados, né, sóbrios e previdentes para que a gente possa adquirir e conservar essa riqueza, né? Então, ali já entra um pouco da sabedoria divina, né, nessa resposta, onde mostra que nós, né, desde o início aí da nossa existência, a gente tem níveis diferentes, né? Nós somos pessoas, espíritos, né, individualidades, né, que estão preparados ou não para determinada prova num determinado momento, né? E além disso, a gente pensar do ponto de vista, né, de se hipoteticamente falando, né, a gente fosse possível dividir toda a riqueza, né, igualmente para todos, o que aconteceria, né? Os grandes projetos, né, os grandes trabalhos, né, que na verdade beneficiam, né, o indivíduo e beneficiam a humanidade, não existiriam, né? Não existiria talvez o trabalho, né? As pessoas talvez não trabalhassem, né? E tudo isso vai em desacordo com a própria lei divina, né? Que nas leis naturais existe a lei do progresso, né? E a lei do trabalho. Então, Deus, na sua infinita sabedoria, ele tudo está muito bem arquitetado, né? Então, hoje,
né? Se eu não tenho a riqueza, eu posso ter tido numa vida pretérita, ou eu posso tê-la no futuro, né? E quem não a tem hoje, né, pode ter numa existência futura, né? O que importa é que assim nós temos no momento que nós precisamos, né, aquilo que efetivamente vai contribuir aí para a nossa evolução. E aí entra, claro, todo o aspecto aí do livre-arbítrio. Beleza, muito bom. Bom, a gente já deu, vocês já deram a pincelada aí, né, de que a nossa doutrina como reencarnacionista, né, não quer dizer que se eu vim hoje numa condição de pobreza material, aqui miserável, de uma vida miserável, né, com poucas condições de higiene, de moradia, né, de estudo, etc., não quer dizer que as próximas encarnações vão ser da mesma maneira e vice-versa também, né? Então, isso também eu acho que o que vocês falaram dá um alerta para algumas pessoas, talvez, que se acham hoje com uma riqueza material, com um poder muito grande, achando que são o rei da cocada, né? E não são. Porque, primeiro, que pode perder tudo nessa vida, nessa reencarnação mesmo, né? É assim para perder tudo. Mas nas próximas, se não aprendeu a lição de humildade, mesmo tendo uma riqueza material, você vai ter que vir aqui e experimentar outras condições para ver se a gente vai aprendendo com isso, porque todos vão ter que navegar, como vocês falaram, dos dois lados, né? A riqueza na pobreza, né? Que faz parte do aprendizado da vida. Mas tem, segundo a própria doutrina espírita, né? Buscar a melhoria do nosso padrão intelectual, financeiro e social faz parte das leis divinas, principalmente lei do trabalho, lei do progresso, por exemplo, né? Mas tem muitas armadilhas que aquilo da gente ter, né, e o poder que nos traz, né, como é que isso a gente concilia com a felicidade relativa aqui na Terra, né? Porque isso é realmente uma armadilha, né? A fama, o dinheiro, o poder é um gatilho muito rápido para a gente cair em desgraça, né? Então, como é que é esse negócio de a gente conciliar essas coisas e olhar para o lado de uma felicidade relativa aqui na Terra? Como que as coisas se conectam aí? É algo difícil, né? A gente vive no mundo material, né? A gente ainda é material por natureza, mas acho que o grande ponto aqui é a gente não deixar como busca principal, né, aquilo que está nas coisas materiais, né, que são imediatas e que muitas vezes aí satisfazem as nossas paixões, né? A gente tem que fazer essa busca mais para o âmbito dos sentimentos, né? É exatamente o que você falou aí no começo, né, Zé? Essa pandemia tem ajudado a gente a refletir bastante, né, a valorizar aquilo que muitas vezes a gente não valorizava, né? A construção das amizades, né, o relacionamento com a família, o relacionamento com as pessoas e também com o próximo, né, que colocou todos agora num momento difícil, em grande vulnerabilidade, né, o que faz com que a gente se torne mais sensível. Então, na pergunta 926 do Livro dos Espíritos, né, Kardec também pergunta, né, se a civilização, ao buscar novas necessidades, ela gera aflições, né? E a resposta dos espíritos foi muito simples, né? Grande parte, né, dos nossos sofrimentos aqui na Terra é em função das grandes aspirações que a gente coloca para nós, das expectativas, né, que na verdade a gente coloca, que muitas vezes são inalcançáveis, né? E aí a gente acaba buscando aí nesse universo que a gente coloca para nós mesmos, né, grandes dificuldades. E aí essa parte, né, que os espíritos falam, ele vai até um pouco além, de uma forma bem incisiva, né? O que menos tem necessidades, né, é o mais rico, né? Porque na verdade, quando a gente olha para a ótica do espírito, né, a paz interior, né, a gente sabe que ela não vem dos recursos materiais, né? Além disso, né, quando a gente fala de felicidade relativa, né, a gente tem um ponto super importante, né, que a doutrina dos espíritos nos traz com muita força, né, que é a questão da prática da caridade, né?
esse é um dos ensinamentos fortes do Cristo, né, que nos auxilia justamente, né, no desenvolvimento do amor, que é o que efetivamente vai nos trazer felicidade. Então, o exercício na prática do bem é o que nós devemos procurar para encontrar essa felicidade relativa, né? A gente, na verdade, quando experienciamos, né, a doação, o auxílio ao outro, né, a gente consegue sentir essa felicidade mais intensa, né, porque ela volta para a gente de uma forma bastante forte e incisiva, né? Então, tudo quanto nós doamos, na verdade, é o que verdadeiramente a gente tem, né? E aquilo que a gente tenta guardar, na verdade, é o que perdemos. Aqui remete a gente a uma passagem do Evangelho, né? Uma parábola do Evangelho do Cristo, que fala do homem rico, né? O homem rico que tinha muitas terras, ele tinha muitas posses, né? E naquele ano específico, né, ele teve uma grande colheita, né? Muita colheita, tinha muita coisa, e a preocupação dele naquele momento era como que ele ia guardar tudo aquilo, né? Então ele ficou nesse dilema e tomou a decisão de derrubar os armazéns que ele tinha lá, os depósitos, né, os celeiros, e fazer novos, bem maiores. E assim o fez, conseguiu guardar toda a sua colheita, né? E do ponto de vista material, né, ele entendeu que a alma poderia descansar tranquilamente, porque tinha o que comer, tinha o que beber, por muito tempo, né? E aí vem Jesus, né, e fala para ele que, né, aquilo ali realmente era uma grande tolice, né? Porque a alma dele seria chamada naquele dia e o que ele faria com todos esses bens, né? Então, efetivamente, o que a gente leva, né, o que a gente traz para o espírito, né, são as questões do sentimento, né? O material, infelizmente, ou felizmente, aqui ele fica, né? Legal, muito bom. Alderano, quer complementar? Eu acho que o Márcio foi muito feliz aí na resposta. Muita coisa. Eu acho que a reflexão que eu sempre faço para mim mesmo o que é ser feliz, né? Qual é a felicidade possível, né? A gente coloca aí a felicidade relativa, já entendendo que a felicidade absoluta, já temos consciência que ela não é possível de ser atingida nesse estágio de evolução que nos encontramos, né? Agora, a felicidade, quando nós depositamos a felicidade, e aí que vem o ponto importante, e acho bastante central desse nosso papo, né? No ter, né? Quando a gente deposita a nossa felicidade nas coisas efêmeras, né, da matéria, que a matéria nos traz, certamente nós vamos ser criaturas desiludidas, né? Ou vamos sofrer com o passar do tempo, porque não existe a possibilidade de nós estarmos em pleno equilíbrio, feliz, no mundo material. E a resposta é simples, porque nós não somos matéria, nós estamos na matéria. Nós não somos essencialmente matéria, nós somos seres espirituais, vivendo um estágio material para um propósito, que é o propósito do desenvolvimento do espírito. Porque acho que a gente já notou, né, que o corpo físico ele não desenvolve, ele chega a um ponto que ele começa a decair. Quem cresce, quem evolui é o espírito. Só que nós vivemos na busca frenética, né, para aquele padrão de sociedade que é imposto para nós, né? O padrão financeiro, o padrão econômico, o padrão de estética, né? Enquanto a gente busca esses padrões que são puramente materiais, nós vamos desgastando a nossa energia vital e, principalmente, o desenvolvimento principal que nós estamos aqui é o desenvolvimento do espírito, né? Quanto tempo a gente gasta na semana com as atividades materiais? Quantos minutos? Não sei se você já fez essa conta, né? Mas uma semana tem mais de 10 mil minutos. Quantos desses minutos a gente gasta justamente, né, dedicando à matéria e ao espírito? É só a gente fazer uma reflexão, a gente vai ver que essa conta ela é desequilibrada, né? Então, a busca da felicidade aqui. O próprio Cristo disse, né? O meu reino não é desse mundo, né? E o Kardec, no capítulo 5, coloca muito bem que a felicidade não é deste mundo, né? Para a gente poder refletir um pouquinho
nessa questão de felicidade. Legal, muito bom. Tem um comentário do Júlio Capuano aqui, dizendo que a riqueza é prova tão desafiadora quanto a pobreza. Mas, ô Júlio, eu preciso te mudar um pouquinho esse ponto, porque ela não é tão desafiadora. Na verdade, Kardec fez essa pergunta para os espíritos, e os espíritos falaram que a riqueza material e o poder, eles são mais desafiadores do que a pobreza material, né? Então, a gente precisa tomar cuidado quando pede para ganhar na loteria, essas coisas, porque é muito dinheiro e muito poder, é uma armadilha para nós muito grande, em que a gente tem uma grande probabilidade de não dar conta desse recado, e é o que a gente vê por aí, né? A gente vê gente famosa de todas as áreas, empresários, artistas, seja o que for, né? Políticos e tudo, né? Como eles caem assim, né? É muito fácil fugir da ética, da moral, ou entrar em depressão, tendo uma riqueza milionária, ou seja, né? Como vocês mesmo, Alderano e o Márcio já falaram, né? Essa condição não quer dizer que vai ter uma felicidade, que vai preencher todo o vazio. Quantas vezes a gente vê pessoas que têm todas as condições financeiras, até de saúde física boa, tudo, e falam, nossa, mas eu tenho um vazio aqui dentro, né? Não, falta preencher alguma coisa, né? E aí é que a gente, pela doutrina, a gente aprende que as asas para a gente voar de verdade são as asas do conhecimento e as asas da caridade, as asas da gente estar ajudando o próximo que precisa mais do que a gente. Então, são desafios grandes, mas a riqueza é mais desafiadora, segundo os espíritos, do que a própria pobreza material. Mas falando um pouco, né? Pode falar. Se você me permite pegar esse gancho que você acabou de falar, essa pergunta ela é muito pertinente, né? E é exatamente isso que você falou, Kardec faz essa pergunta, a riqueza, a matéria, o poder, ele é muito mais desafiador, e segundo os espíritos, tem uma razão simples até da gente entender, porque a riqueza e o poder, ele aflora, floresce, né? Ele aflora em nós, ele enaltece em nós aquilo que a gente tem de pior, né? Que são as nossas imperfeições. Então, normalmente, quando se tem muita facilidade material, o que enaltece na gente, né? O que aflora? A vaidade, né? O egoísmo, o orgulho, a soberba, são todas essas características que estão dentro de nós ainda, porque somos criaturas em evolução, que acaba enaltecendo e que acaba florescendo. É por isso que nos distancia ainda mais da questão do espírito, né? A gente acaba ficando ainda mais apegado, né, às paixões aí que o Márcio colocou. É isso aí. É isso aí, legal. Mas nessa mesma linha, eu acho que o grande desafio é com respeito a manter um equilíbrio entre as questões materiais e as questões espirituais. Nós vivemos, né, no mundo material. Não dá para a gente ignorar isso daí. Nós, talvez, daqui a alguns milênios, quando a gente passar para a regeneração, para mundos mais felizes e tal, a gente já vai ter uma outra condição muito menos material. Mas hoje ainda, nós estamos muito mais para o lado primitivo, né? Para o lado animal do que para o lado angelical. Então, a questão material, ela faz parte, não dá para ignorar. Agora, o ponto que vem, né, o desafio é como é que a gente consegue harmonizar essas duas coisas. A questão material, mas dando atenção para as questões espirituais, né? Como é que a gente faz? Essa é a pergunta que vale bastante dinheiro também aí, né? Na nossa aposta aqui dos ouvintes, né? Como é que a gente equilibra isso daqui, né? Num mundo que assim parece que está assim muito mais materialista até do que era antes, né? Com tanta tecnologia e assim por diante, né? Como é que a gente convive com isso daí? Essa é a pergunta também do segundo milhão, né? Do primeiro milhão a gente já falou, se não tem uma bagunça aí, né? Hélio, assim, é interessante, né? Porque, de fato, a gente vive num mundo hoje que tem muita distração, né?
é só parar para pensar o quanto de tempo que a gente gasta hoje nas redes sociais com coisas, né, muitas vezes inúteis, né? Então, para citar um exemplo, né, quanto tempo a gente lê, quanto tempo a gente gasta lendo uma obra edificante, né? E quanto tempo a gente gasta nas redes sociais hoje, né? Então, só para a gente dar uma comparada, né? De novo, a internet, a gente estava até comentando um pouquinho antes aqui do nosso bate-papo, né? Ela proporciona isso que a gente está tendo aqui, né? Você vê a inteligência humana capaz de criar algo que a gente pode levar uma mensagem como essa para tantas e tantas pessoas que estão nos assistindo, irão nos assistir, né? Mas a mesma ferramenta que proporciona essa possibilidade da gente estender o ensinamento, ele também serve para fins não tão dignos, vamos dizer dessa maneira, né? E aí entra, né? A questão não é a tecnologia, não são os recursos, a questão toda é o que fazemos de tudo aquilo que está à nossa disposição, né? E aí entra aquela vontade, aquele esforço, né? Precisa haver um despertar nosso do espírito, né? De novo, nós somos criaturas espirituais, uma experiência carnal. A experiência carnal, ela é fundamental para o nosso desenvolvimento, para que a gente possa provar e espiar as nossas qualidades e também aquilo que ainda não temos muito bem desenvolvido. Mas essas distrações são pegadinhas aí no nosso dia a dia que vai fazendo a gente distanciar. Poxa, como é que a gente faz, então, para equilibrar essa conta, né? Só tem uma maneira, gente. É o esforço individual de cada um, né? O progresso se dá individualmente, né? Cada um precisa dar o seu primeiro passo. Cada um precisa fazer as suas escolhas. O livre-arbítrio está na mão de cada um de nós. Tem uma frase, né, do Caibar Schutter, que é muito bacana e acho que cabe muito nessa pergunta, que é: a gente tem que aprender a viver no mundo sem ser do mundo, né? O problema é que a gente vive no mundo acreditando que o amanhã, né, estaremos aqui, né? Aqui encarnados, no meu papel, né, seja qual ele você exerça no papel na sociedade. A gente pouco se preocupa que essa experiência ela é finita e curta, aliás, diga-se de passagem, né? Então, o que nós devemos fazer enquanto encarnados, né, é o despertar do espírito. Não tem bênção maior do que estar encarnado, mas espiritualmente desperto, né? E aí nós estamos falando aqui o fato de você realmente fazer escolhas diárias, porque as escolhas são diárias e o nosso livre-arbítrio está aí, né, para que a gente possa fazer um bom uso em linha com as conquistas do espírito, e não apenas com as conquistas financeiras, monetárias ou materiais, que a gente tanto gasta tempo com isso. Então, o equilíbrio está aí. Realmente, as tentações são muitas, as distrações inúmeras, mas o livre-arbítrio é teu. Não dá para falar do lado de lá depois que, não sabia, não. O livre-arbítrio e as leis divinas estão na consciência, segundo os espíritos, em resposta para Kardec. Não vai dar para alegar do outro lado que a carne é fraca, né? Não dá, viu? Infelizmente, não vai dar. Essa daí já é velha lá, viu? Já não cola, essa não cola mais, né? Não cola mais, essa já não cola mais faz muito tempo. É isso aí. Márcio, quer completar alguma coisa? Eu queria só chamar a atenção aqui para um ponto, né, Alderano, você comenta aí da nossa escolha, né, da nossa renúncia, né, para as questões materiais, né? Será quando fazer como Paulo de Tarso, né, que conseguiu, né, ter esse despertar da forma que conseguiu, né? Obviamente, isso com certeza vai levar em algumas encarnações para a gente chegar lá, né? Acho que até chegarmos lá, eu acho que o que nós temos que fazer, né, é ter temperança, né, e responsabilidade, né, com os bens que a gente tem, quaisquer que sejam eles, né? E lembrando, na verdade, que tudo que nós temos pertence a Deus, né? E nós somos depositários, né, de tudo que nós temos. E que, no final das contas, o que efetivamente a gente vai levar exatamente o que a gente conquistou, né? Que é o que você comentou, Derano, né? As questões dos sentimentos, né?
única coisa que a gente consegue levar, né, para quando a gente retorna à parte espiritual, né, são as conquistas do espírito, né? É todo aquele desenvolvimento que a gente fez, né, através desse desapego, através de gastar esse tempo, né, que você comentou muito bem, Alderano, né, com as coisas que realmente são eternas, né, as coisas que vão ficar no espírito, né, a prática do bem, a prática da caridade, né, e daí por diante, né? E tem uma frase bem interessante que eu queria trazer aqui do Chico, né, que ele fala o seguinte: na vida não vale tanto o que temos, nem tanto importa o que somos. Vale o que realizamos, que é aquilo que possuímos. E, acima de tudo, importa o que fazemos de nós, né? Hoje podemos não ser ainda o que Jesus, o que Deus espera de nós, né? Mas se nós estivermos, né, focado na obra do bem, né, são essas obras que nós levaremos, né, cada um segundo as suas obras. Então, nós vamos chegar lá. É isso aí. Vocês falando também me veio ainda naquela questão do Júlio lá, né, da prova da riqueza e da pobreza, a narrativa lá do Evangelho de Mateus que fala, né, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus, né? Ou seja, então são as provas todas que nós temos pela frente aí e que não são fáceis, né? Tinha um comentário aqui do Ronaldo, né, Mainardi, que ele fala do capítulo 5 do Evangelho, que fala tormentos voluntários, que ele nos ensina que essa busca pela felicidade, através de coisas materiais, ela está muito ligada ainda à inveja, ao ciúme, ou ao egoísmo e à vaidade, como a gente já falou aqui, né? Ou seja, a gente tem muito ainda de querer ter o que o outro tem, né? Que é um dos grandes sofrimentos humanos, né? Aquela história que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa, né? Então, isso ainda faz parte. E o Reginaldo Lima aqui, filho, ele toca numa questão que é um dos dramas que eu considero do espiritismo, esse tal de livre-arbítrio, né? Por que inventaram esse negócio para a gente, né? Podia ser só assim, a gente vai seguindo, vai evoluindo, vai reencarnando e tudo. Mas a hora que botaram o livre-arbítrio, aí cada um vai escolher o seu caminho, né? E por isso que nenhum de nós se encontra nas mesmas condições e no mesmo estágio evolutivo do que o outro, mesmo encarnado nesse momento no planeta Terra, porque nós escolhemos desde nossas vidas até na formação nossa dos reinos mineral, vegetal e animal, a gente vem vindo com experiências diferentes, com momentos diferentes e fomos escolhendo caminhos diferentes, né? Então, isso aí torna cada um de nós um ser único, um ser totalmente diferente uns dos outros, né? Mas eu queria também emendar aqui que também dentro dos evangelhos de Mateus e Lucas, né, tem um alerta que culmina, fecha um pouco isso que nós estamos falando, da impossibilidade de servir, que não dá para servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo, né? O que Jesus quis dizer com isso daí? Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? É isso mesmo? Fechando um pouco tudo que nós já falamos? Na verdade, é contraditório, né? Porque o dinheiro, né? Jesus deixou bem claro para nós que o dinheiro não pode ser idolatrado, né? Que Deus não pode competir com o dinheiro no coração do homem. Então, isso faz com que as duas coisas não se cruzam, né? Não se encaixam aí, né? E além disso, né? A posse de grandes fortunas, né? Ou de grandes posses, ela torna, né, no coração do homem, uma impressão de superioridade, né? Ele tem uma falsa sensação de superioridade, né? E nessa sensação e nessa ação de superioridade, ele acaba, né, criando ali uma situação onde tudo pode, né? Tudo pode e as regras morais não se aplicam a ele, né? Então, a riqueza, ela propicia essa satisfação, né, dos loucos caprichos, né? E isso aqui está totalmente contrário, né, ao que Deus espera de nós, que é o amor. Então, elas vão em direções contrárias, né? Então, no final do dia, né,
o que a gente leva, né, o que se espera, né, da questão do dinheiro, ele não é uma coisa ruim, a gente já falou disso aqui, né? O problema é como que a gente, através do nosso livre-arbítrio, a gente usa, né, esse dinheiro, né? Através do egoísmo, através desses sentimentos, né, que se afloram, né, por essa fascinação que ele exerce. Muitas das vezes, né, o homem esquece justamente de seguir esse caminho que Jesus veio trazer para a gente, né, que é o caminho do amor e da caridade, né? Ninguém consegue, na verdade, levar a fortuna para o túmulo, né? Então, se a gente fizer um bom uso, né, se o homem fizer um bom uso dessa riqueza, né, usufruir bem, né, sempre olhando para o próximo, né, que é o que Jesus espera de nós, né, isso vai ficar contido na nossa consciência, né, como um tesouro que é eterno, né? Isso vai estar gravado na nossa consciência. Então, quando Jesus fala, né, da questão de servir a Deus e a Mamon, né, porque são objetivos muito diferentes, né? O espiritual versus o material. E a gente sabe que o nosso caminho está no desenvolvimento do material. Então, servir a Deus, né, significa fazer um bom uso dos recursos que Ele nos proveu, né, que é os recursos que a gente tem para fazer o uso desse livre-arbítrio, né? E quando Jesus, né, quando Deus, né, na verdade, nos brindou, na verdade, é um presente, é uma dádiva, né, o livre-arbítrio, né, assim como a possibilidade da reencarnação, ele quer que o homem, através das várias experiências, né, como você colocou bem aí, Hélio, ele quer que o homem, né, aprenda a discernir, né, o certo do errado, né, e que ele opte pelo certo. Mas isso tem que ser de uma forma espontânea, né? Ele tem que chegar no nível de desenvolvimento moral de forma que ele perceba que a melhor decisão, né, é a decisão no bem. E é isso que faz com que nós caminhemos, né, para essa evolução e para essa transformação do mundo, né, em provas e expiações para o mundo de regeneração. Legal. Eu acho que muito bom, Márcio. Acho que esse caminhar no bem que faz a diferença. Essa colocação do Cristo, né, que a gente encontra em dois evangelistas, servir a Deus e a Mamon, Deus, Espírito, né, todas as questões relacionadas ao desenvolvimento do Espírito. E Mamon, para quem não se recorda, né, do hebraico significa dinheiro. Né? Então, não dá para servir a Deus e servir a matéria. E aí você fala, poxa, mas se eu estou na matéria e o dinheiro é um recurso importante, como é que não dá para servir, né? O problema é justamente o verbo servir que Jesus usou, né? Para a gente poder pensar nessa... O Cristo é perfeito, né? Nas suas... É um grande educador ali acima de tudo, né? E ele nos coloca o servir. Servir significa doar-se por completo, né? Então, não dá para você se doar por completo a Deus e, ao mesmo tempo, se doar por completo à matéria. Porque nós estamos falando, como o Márcio bem colocou, de objetivos diferentes, né? A matéria, ela serve para um propósito, né, temporário, enquanto que Deus, a espiritualidade, ele serve para um propósito eterno, né? Então, se eu vivo, se eu sirvo, se eu me dou temporariamente as questões materiais, obrigatoriamente eu estou deixando de lado o outro, obrigatoriamente eu não vou conseguir me doar o outro. Então, de novo, a frase do Caibar Schutter serve muito bem aqui, né? Viver no mundo sem ser do mundo. É estar na matéria, fazer um bom uso, e fazer um bom uso não é fazer um uso para si, né? É fazer um uso para si e para todos, no máximo, no limite das suas forças. Então, para aqueles que têm, mais uma vez, voltando ao ponto lá que o colega fez no chat, e o que a gente já tratou, a riqueza, ela justamente é difícil porque ela aflora em nós aquilo que a gente tem de pior, o egoísmo, né? Então, quando eu tenho muito, dificilmente eu penso no outro, né? Então, essa é a grande dificuldade e essa colocação do Cristo não dá mesmo para servir a dois deuses, viu, Hélio? Tá certo. Quer complementar, Márcio, alguma coisa? Não, acho que tá bem colocado aí pelo Alderano, Zé. Legal.
Eu queria aproveitar aqui alguns comentários. Eu acho que nesse ponto de harmonização entre a matéria e o espírito, né, o João Branco fala para a gente aprender a deixar a nossa centelha divina que todos nós temos, que já existe dentro de nós, se manifestar e mostrar um pouco desse caminho que tem que ser seguido. Aí depois eu vou procurar condensar aqui, tanto a Cibele quanto o Kenji, eles colocaram um ponto aqui, né, que ainda a gente dá muito valor à matéria, a gente dá muito valor às aparências, né? O sinônimo de sucesso normalmente é ter muito dinheiro, ter muitos bens, né? Ou ter muito poder, né? Então a gente às vezes quer mostrar aquilo que a gente não é, né? Ninguém tem, mesmo numa pobreza, todo mundo quer esconder isso daí, como a Cibele falou, ou como o Kenji também colocou, né? Que é a gente querer mostrar mais do que nós temos e, às vezes, a gente acaba gastando muito mais dinheiro, inclusive o que a gente não tem, para comprar coisa que nós não precisamos somente para atingir um objetivo social de mostrar para a sociedade que nós somos bem-sucedidos, que nós demos bem na vida. Então, são essas coisas que vão juntando com tudo que nós falamos aqui, né? E tem um ponto, né, que tudo acaba remetendo, né? A gente já está indo já para uma parte final do nosso. Você vê que passa rápido, né? A gente acha que vai demorar, não vamos chamar, mas passa muito rápido. Teria muita coisa para a gente estar falando aqui. Mas eu tenho um ponto, né, que fala que, quer dizer, a doutrina espírita, ela tem qual é o grande objetivo da doutrina espírita? A evolução nossa como seres espirituais, né? Então é a nossa é o título do nosso programa de hoje, né? Que é a gente valorizar as conquistas da alma, porque essas é que vão valer. As outras vão tudo por terra. Fica aí, como dizem, para as traças comerem ou para os filhos e os herdeiros brigarem pela herança. É a única coisa que serve a gente ficar acumulando bens aqui nesse planeta. Não vamos levar nada para frente disso daí, né? Então, a pergunta seria, quer dizer, a gente só vai conseguir evoluir, né, moralmente e intelectualmente vindo para cá, tendo experiências reencarnatórias, ou dá para a gente evoluir só no mundo espiritual, na erraticidade? Quem se arrisca? Eu acho que está na minha vez, né? Mas, assim, essa pergunta ela é muito instigante, né? Porque quando a gente começa a estudar a doutrina espírita e a gente começa a entender o que você falou agora há pouco, Hélio, poxa, esse negócio de livre-arbítrio, eu não sei se foi muito bom colocar isso na minha mão, né? Porque a gente vive errando na escolha, né, nas nossas escolhas, né? E claro, quando a gente erra nas escolhas, nós somos compelidos, né, pela lei, né, de causa e efeito, a gente é compelido a ajustar esse nosso desajuste, vamos dizer assim, né? E quando a gente começa a pensar nisso, fala, poxa vida, mas aqui no plano material a gente tem tanta dificuldade, nós temos aí o véu do esquecimento que faz com que a gente não se lembre aquilo que a gente já tinha no passado, como se fosse benéfico lembrar, né? A gente sempre toca nesse assunto, lembrar na existência presente daquilo que aconteceu no passado só causaria transtornos nas nossas escolhas do presente, né? A gente certamente teria muita dificuldade de amar aqueles que foram grandes desafetos numa experiência pretérita, por exemplo. Então, assim, o véu do esquecimento é uma bênção que Deus nos dá, mas lembrando que a gente sempre volta à existência com o nosso inconsciente, com todas as reminiscências, né? Com todas as informações aí embutidas, e a gente vai, ao longo da existência, se lembrando delas aos poucos, né? Mas quando a gente fala isso, começa a entender o propósito reencarnacionista, começa a entender a evolução, você fala, poxa, mas para que não dá para fazer tudo isso do lado de lá, né? Não dá, precisa vir aqui, passar por tudo isso, sofrer, ter uma existência curta, desencarnar, encarna de novo, tal. E aí a resposta, né? Ela é muito objetiva nesse aspecto, né? A matéria, ela é o grande laboratório, né? A matéria é a grande escola, né? Onde nós vamos colocar em prática
tudo aquilo que nós já fomos, né, criados, simples e ignorantes, pelo um Pai amoroso, justo e bom, com a nossa centelha divina, né, que é a nossa essência espiritual, um potencial enorme de sermos criaturas relativamente perfeitos, né, como o colega também do chat colocou, e a experiência carnal é para que a gente possa, de verdade, colocar a mão na massa, né? É na carne, é nas provações diárias, é na convivência com os semelhantes, na escassez da pobreza ou também na fartura da riqueza que nós vamos colocando em prática tudo aquilo que já está embutido no nosso chip, mas que ainda está um pouquinho adormecido e que precisa desse esforço para que a gente vá desabrochando as qualidades do nosso ser espiritual. Então, é justamente aqui. É mais ou menos, viu, Hélio, do que você fazer uma pós-graduação em qualquer área que você queira escolher e nunca trabalhar na área, né? Você vai ser um bom acadêmico, mas não vai conseguir colocar aquilo na prática no ambiente profissional. Então, o trabalho é a encarnação, é a gente poder, de fato, exercitar tudo aquilo que nós temos o potencial dentro de nós, porque fomos criados por um Pai amoroso, justo, bom e perfeito, né? Olha o nosso DNA, hein, Hélio? Que respeito. Isso aí me lembrou que você pode ter toda a habilidade de conhecimento teórico, de andar de bicicleta, de aprender de natação, só que se você nunca cair na água e nunca subir numa bicicleta, você nunca vai aprender de verdade, né? É verdade. Você pode fazer um MBA de comandar de bicicleta, mas se você não sentar nela e cair, você não vai aprender, né? Mas nessa linha que você falou, né, nessa, vamos dizer, quase que obrigatoriedade de passar por aqui, eu quero emendar e já perguntar para o Márcio, né? Já que a gente tem que passar por aqui, ô Márcio, como é que fica? A gente consegue aplicar os exemplos do nosso grande mestre, que através dos evangelhos trouxe tantas experiências, a gente consegue aplicar algumas lições no nosso dia a dia aqui na vida carnal? Com toda certeza, né? Na verdade, são os exemplos de Jesus, né? O modelo que nós temos aí à nossa frente, que é Jesus, que nos possibilita, né, essa luz no fim do túnel, né? E essa questão da prova, né, que vocês comentam aí, é interessante, né? Porque muitas vezes, né, nós aqui hoje, com o conhecimento da doutrina, sabemos, né, de todos os atributos, né, do espírito que a gente precisa desenvolver, né? A gente consegue avançar um pouquinho e a gente acha às vezes que está muito bem, que é o que vocês comentaram, e de repente a gente cai, né? Então é nesse momento, né, que os exemplos de Jesus nos fortalecem, né? Jesus nos exemplificou, né, através do seu nascimento numa manjedoura, né, da simplicidade. Trabalhou como carpinteiro para nos mostrar, né, que a gente não precisa de muito, né, para viver e para ser feliz, né? Jesus, né, nos deu o maior exemplo, né, de humildade, né, quando foi para o Calvário, sem precisar, sem ter nada, né, a resgatar, né? Jesus andou, né, aqui pela Terra, sempre, né, pensando, né, e agindo em prol do próximo, né? Sua grande preocupação, né, junto aos apóstolos, né, foi desenvolver a fé neles, para que eles pudessem superar as dificuldades. Então, hoje, nós que vivemos num momento tão difícil, né, temos que nos apegar a Jesus, né, pelo seu exemplo de fé, né, para sabermos que não estamos sozinhos, né? Temos toda uma espiritualidade nos auxiliando, temos, né, toda a providência divina, né, agindo ao nosso favor, né? Então, o desenvolvimento da fé é o que nos dá essa visão na vida futura, né, que nos fortalece, né? Um dia, talvez, né, obviamente não nessa encarnação, nós vamos ser como aqueles fiéis, né, que foram perseguidos, né, os cristãos que foram perseguidos, né, jogados nas arenas aí aos leões, né, e eles nada temiam, né? Eles nada temiam porque sabia que tinha algo mais, né, que foi o legado de Jesus, né? Jesus levou a palavra, a esperança, né, para aqueles sofredores. Quantas vezes nós não temos aqui a oportunidade, né, de fazer o mesmo, né? Seguir esse exemplo de Jesus quando tem alguém ali do nosso lado, né, até mesmo um familiar, né, um estranho, que a gente poderia estender a mão, mas a gente, envolvido nas nossas questões, né, mundanas, muitas vezes a gente não consegue nem perceber, né? Então, a gente ainda tem esse automatismo, né,
no mal, digamos assim, ou não fazer o bem, né? Mas a gente, através do exercício, né, desses exemplos de Jesus, a gente vai exercitar, né, o bem através da caridade, né? E seguramente vamos tornar o nosso coração aí no futuro automatizado no bem, que eu acho que esse é o nosso grande papel aqui como encarnados. Legal. Bom, gente, o nosso tempo já chegou ao final, infelizmente. Eu ficaria muito mais aqui com vocês. Espero que aqueles que estejam nos assistindo, tanto ao vivo quanto vão assistir no YouTube, tenham gostado, tenham aproveitado também o nosso bate-papo aqui, né? Que tenha sido enriquecedor. E aí, Márcio e Alderano, muito obrigado pela participação. Vocês têm aí 15 segundos para dar aquele recadinho, aquela mensagem final assim, matadora, né? O que vocês deixam para o pessoal que está nos assistindo aí? Deixa eu gastar os meus 15 primeiro. Bom, pessoal, assim, é um primeiro agradecimento pleno aí de poder estar aqui com vocês, mas eu queria fechar isso aqui deixando uma mensagem, a reflexão de Kardec, dizendo que o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça todos os dias para ser melhor e vencer as suas más inclinações, né? É exatamente isso. Nós ainda somos seres imperfeitos. Nós precisamos de esforço para vencer as nossas más inclinações. Então, que vocês tenham muita paz e força para vencer as nossas más inclinações. Márcio? Eu quero agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês, a paciência por nos ouvir, né, de estar aqui com a gente. E eu acho que o que eu falaria aí do grande legado de Jesus, né, para nós, né, de toda essa conversa, que esse bate-papo que nós tivemos, é que nós nunca percamos a esperança, né, diante de toda e qualquer adversidade, como essa que nós estamos vivendo agora na pandemia, que nós nunca nos esqueçamos, né, que Deus está do nosso lado, né, que cabe a nós nos conectar a Ele, cabe a nós abrir a porta do nosso coração para que Jesus possa entrar, né, e nos confortar. Então, que a gente siga firme aí no caminho do bem, né, com a nossa fé cada vez mais renovada, né, e aproveitemos essa oportunidade maravilhosa que nós estamos tendo de estar aqui hoje na Terra. Muito obrigado e uma excelente noite aí para todos. Legal. Eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar também é uma mensagem da irmã Cidufo, quando ela fala na cisão dos reinos. Nós estamos vivendo um momento assim planetário muito importante, muito crítico, aparentemente caótico, porque nós estamos saindo de provas e expiações e já iniciamos o processo da regeneração. Então, esse é um momento muito importante para cada um de nós realmente prestar muita atenção e manter essa harmonia espiritual nesse momento de muita turbulência. E ela fala nessa cisão dos reinos, que é um momento para nós efetivamente fazermos a nossa cisão com o reino do mal, com o reino do materialismo, e começarmos a caminhar definitivamente rumo à humanização, rumo à regeneração. Ou seja, é o título de hoje. Vamos olhar muito para o ser e deixar de olhar para o ter. Obrigado mais uma vez a todos, a vocês que estiveram conosco até agora e aos amigos espirituais que nos inspiraram e trouxeram um momento de alegria para todos nós. Obrigado, gente, e até o próximo Bate-Papo Espírita. Até mais, gente. Tchau, até mais.